Irmãos, no Evangelho de hoje, João 8, versículos 12 a 20, Jesus entra numa nova discussão com os fariseus. Ele, que está tentando se revelar, mostrar a eles que Deus se revela através dele. E ele diz no Evangelho: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E diante desta revelação de Jesus, ele que diz esta verdade, que ele é a luz do mundo, esses fariseus, eles não conseguem reconhecer a revelação de Jesus, o que Jesus queria dizer a eles. Os fariseus, eles tinham o Antigo Testamento, onde Deus se revelara a eles através do Antigo Testamento. Mas todo o Antigo Testamento era uma preparação para a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a revelação divina se cumpre perfeitamente em Jesus. Jesus revela, o Pai. É através de Jesus que nós temos a revelação perfeita do Pai, que o Pai se dá a conhecer através de Jesus. Mas esta era uma verdade que os fariseus não podiam, não conseguiram compreender. Por quê? Porque eles queriam, entender, compreender Jesus através da razão. Não que a razão não seja importante, mas faltava aquela luz, aquela iluminação sobrenatural que é a fé. Para que eles pudessem compreender a verdade nas palavras de Jesus, eles precisavam da fé. E eles não tinham a fé suficiente para esta compreensão, para eles conseguirem assimilar essa revelação de Jesus. E por que eles não conseguiam, dar este passo, ter esta fé? Jesus diz no Evangelho: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, a luz ilumina as nossas trevas, ilumina as trevas daqueles fariseus. Uma vez iluminados por Jesus, todas as nossas trevas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquelas más tendências, as concupiscências, tudo que nos afasta da amizade com Jesus, vem à tona, é revelado. E isso incomoda, isso nos contraria, isso nos desconforta. Então era muito mais cômodo permanecer nas trevas do que aceitar a revelação divina, a revelação de Jesus, Deus que se revelava através de Jesus, que é o próprio Deus, junto do Pai e do Espírito Santo, são um só Deus. É muito mais fácil permanecer nessa condição, porque é mais confortável. É claro, é muito mais difícil nós aceitarmos que nós precisamos de conversão, que nós precisamos transformar, deixar-nos ser transformados, iluminados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, pela sua verdade, pela sua luz. É muito mais difícil porque nos tira do conforto. Isso implica na gente, ações diferentes, abraçar as vontades de Deus. É tudo muito mais difícil. Mas este é o caminho da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz que nos ilumina. Então, para que nós possamos conhecer ao Pai, nós precisamos conhecer Jesus, porque o próprio Jesus diz, quando perguntam a ele, onde está o teu Pai? Ou seja, eles queriam saber como 1 mais 1 é 2, eles queriam a lógica, entender Jesus pela razão, onde que está seu Pai? Mas Jesus responde, vós não conheceis a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Para nós aceitarmos a revelação de Deus através de Jesus, nós precisamos dar um passo a mais que a razão. Nós precisamos superar a razão, porque Jesus não é compreensível.
A gente não pode entender completamente Jesus porque Ele é o próprio Deus. Isso não cabe a gente. Isso é impossível. Se nós pudéssemos compreender, limitar Jesus ao nosso conhecimento, Ele deixaria de ser Deus. E não é isso. A gente precisa dar um passo a mais, dar o passo na fé. Coisas que nós não podemos ver, não podemos compreender, mas acreditamos. Nós temos fé. Então podemos reconhecer a divindade de Jesus que revela o Pai para a gente. E este é um exercício. Nós precisamos dar este passo da fé, para que de fé em fé, e o que abastece a nossa fé é a nossa oração. De oração em oração, de fé em fé, nós vamos abastecendo, robustecendo a nossa fé. Então temos a nossa inteligência iluminada pela luz de Jesus. E uma vez que a nossa inteligência é iluminada pela luz de Jesus, nós podemos reconhecer, a verdade desta revelação que nos é dada, que nos é revelada através de Jesus. Mesmo que seja difícil, que as nossas trevas sejam reveladas por essa luz, não desanimemos, tenhamos coragem, porque este é o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, estar iluminado por Jesus e caminharmos ao seu lado, na sua amizade. Não desanimemos diante desta revelação que pode trazer à tona as nossas trevas, porque pode ser difícil no começo lidar com essas trevas, mas se nós nos comprometermos a deixarmos ser transformados, o nosso coração transformado por essa luz, nós vamos caminhar na verdade e isso é maravilhoso. Esse é o caminho do céu para nós. Amém.